Segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Grêmio venceu por 1-0 o Deportivo Riestra na Arena do Grêmio, gol marcado por Francis Amuso. Já na reta final da partida, o Grêmio que teve que jogar com 1 a menos, já que o Juan Nardoni foi expulso ainda no começo do segundo tempo. O São Paulo venceu por 2-0 o O'Higgins. Luciano fez o primeiro gol e Arthur fez o segundo. O primeiro gol do Arthur com a camisa do São Paulo. Mas é mais um jogo que o São Paulo vence e não convence. Nem mesmo a goleada diante do Cruzeiro convenceu. E o Roger Machado segue sendo muito criticado. Foi criticado antes mesmo de chegar, né? Mas até agora a demissão do Crespo não faz o menor sentido. O Vasco recebeu o Audax italiano em São Januário e foi derrotado. Vitória de 2-1 para a equipe do Chile. Olha, o Vasco foi bem prejudicado pela arbitragem nesse jogo. O árbitro estava perdido, completamente perdido. Ele poderia, inclusive, ter expulsado o JP na primeira entrada que ele deu. O VAR chamou para ver o lance para cartão vermelho, ele deu só amarelo. E depois o JP não encostou no jogador do Audax e ele expulsa o cara sem mais nem menos. E aí, como não era lance para vermelho, era segundo amarelo, o VAR não poderia chamar para intervir e mostrar que ele não fez nada. Isso é uma regra que deveria mudar então, né? Porque está permitindo que aconteça uma injustiça. Apesar de que talvez fosse justo ele ser expulso na primeira vez. Não foi. Aí foi expulso depois, um erro conserta o outro, um acerto. Enfim. E o Vasco ainda consegue sair na frente do placar, mesmo com 1 a menos. O Brenner faz o gol no finalzinho do primeiro tempo. E eu venho falando aqui que eu fico preocupado quando o Vasco sai na frente do placar. Porque as vitórias do Renato, a maioria foi de virada. Tirando o jogo contra o Grêmio, né, foram 3 vitórias. Esse foi o 10º jogo do Renato, então o Vasco está chegando aí 5 jogos sem vencer. Foi uma sequência ali de 5 jogos de invencibilidade e agora 5 jogos que não consegue mais vencer. E aí você tem então o Vasco vencendo de virada o Palmeiras, vencendo de virada o Fluminense, sempre saindo atrás do placar. Só contra o Grêmio foi exceção. E aí quando sai na frente, tomou a virada pro Botafogo, tomou a virada agora pro Audax também. O empate com o Remo na rodada anterior do Brasileiro. Enfim, time misto nesse jogo, né? Na Sul-Americana o Renato tem mandado o time reserva, dessa vez até teve mais titulares. E alguns tiveram que entrar no segundo tempo, e muito por conta da expulsão do JP. E o Renato que foi chamado a atenção pela Conmebol por ele mesmo não ter ido para o jogo contra o Barraca Central na primeira rodada, lá na Argentina, né? O Montevideo City Torque venceu por 2-0 o Palestino, está liderando ali o grupo do Grêmio, que é o grupo F. O Santos empatou em 1-1 com o Deportivo Recoleta no dia do aniversário do Santos, né? 114 anos de existência. Um empate que teve gosto de derrota, né? Contra um time quase que semi-amador. Um time que não finalizou nenhuma vez. A única finalização do Recoleta foi o pênalti, que saiu o gol do Richard Ortiz. Um time que não tem foto no Google. Não tem aqui o escudo do Recoleta. Que eu não sei qual é o oficial. É esse aqui, né? Esse aqui. Um time que tem dentro do seu elenco, né, no plantel para esse jogo, o presidente do clube. O presidente do clube de 52 anos de idade estava inscrito na competição e poderia ter jogado. Joga o presidente, joga o filho do presidente. É quase um time amador. E o Santos conseguiu empatar com esse time. Neymar fez o primeiro gol do Santos, aliás, o único gol do Santos, né? Assistência do Gabigol. E aí no final da partida, tá ali o Neymar dando entrevista. De repente, ele ouve os xingamentos vindo da torcida e vai lá responder, vai bater boca com o torcedor de novo. Aconteceu no ano passado e aconteceu de novo agora. E vagabundo tá lá. Não vou falar mais nada. O Caracas venceu por 1-0 o Independente Petroleiro.
O Botafogo venceu por 3-2 o Racing. Grande vitória do Botafogo. O Racing que está jogando aí sem torcida, né? Punição da Conmebol. E o Danilo decidiu mais uma vez. O Danilo tá jogando demais, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Correspondeu na seleção. Eu acho que ele tá com a vaga garantida para a Copa, se não acontecer nada. Né? Esperamos que não aconteça. E acho que ele pode ajudar bastante o Brasil. Talvez ele até vire titular, né? Porque ele jogou muito bem realmente nesses últimos amistosos. E tá jogando demais no Botafogo, né? Talvez o melhor jogador do Brasil hoje seja o Danilo. O Olímpia, e destacar aqui, né, o resultado, porque o Botafogo se vingou do Racing de certa forma, né? Depois de ter perdido a Recopa no ano passado. Mas a situação fora dos campos segue muito complicada pro Botafogo. Dentro do campo, tá oscilando, né? Tá oscilando bastante. Tá ali com 4 pontos, junto com o Caracas. Perdeu pro Caracas na primeira rodada. Aliás, empatou. Empatou também no Brasileirão no final de semana. Mas fora dos campos, o Botafogo apareceu à venda numa página de jornal lá na Inglaterra. Que loucura. O Olímpia empatou em 0-0 com o Barraca Central, grupo do Vasco. River Plate venceu por 1-0 o Carabobo. América de Cali venceu o Alianza Atlético por 2-1. Milionários venceu por 1-0 o Boston River. Tigre perdeu de 1-0 para o Macará. Atlético Mineiro venceu o Juventude por 2-1. Bernard e Cassieira fizeram os gols do Galo. O gol do Cassieira foi no finalzinho, hein? Por pouco o Atlético não sai com empate. Seria um péssimo resultado em casa. Red Bull Bragantino venceu por 3-2 o Blooming. Mesmo com o jogador a menos, o Bragantino foi buscar a vitória ali no finalzinho. Isidro Pita marcou o segundo e o terceiro gol, o gol da vitória do Red Bull Bragantino. São Lourenço venceu por 2-0 o Deportivo Cuenca, grupo do Santos, e o Cienciano venceu por 2-0 o Porto Cabedelo no grupo do Atlético Mineiro. O grupo A tem como líder o América de Cali, junto com o Macará, 4 pontos para os dois, 1 ponto para Atlético, Alianza e Tigre. Grupo B tem o Cienciano com 4, o Porto Cabedelo e o Atlético Mineiro com 3, Juventude com 1. Grupo C, São Paulo, líder, 100% de aproveitamento, 2 vitórias, 6 pontos. O'Higgins e Milionários tem 3, Boston River 0. Grupo D, São Lourenço tem 4, o Cuenca tem 3, Recoleta 2 e o Santos 1. Olha a situação do Santos, e agora vai pegar o São Lourenço, o time mais forte do grupo. Se não venceu, o Cuenca perdeu. Não venceu, o Recoleta empatou. O Recoleta já tem 2 pontos. O Recoleta conseguiu empatar também com o São Lourenço. A gente falando do Recoleta aí, eles estão invictos, tá? O Recoleta tá invicto. Não ganha, mas também não perde, né? O Botafogo tá aí com 4 pontos no grupo E. Caracas também tem 4 pontos. Racing 3, Independente, Petroleiro. Esse aqui não é o Petroleiro? É o Petroleiro. 0 pontos para o Independente Petroleiro. Grupo F tem o Montevideo City Torque liderando com 6 pontos. Grêmio tem 3, Riestra 1 e Palestino 1 também. No grupo G, Olímpia tem 4, Audax Italiano tem 3, Barraca Central 2 e o Vasco 1. O Vasco também numa situação aí parecida um pouco com a do Santos. Porém eu vejo mais margem de melhora para o Vasco, apesar de que o Santos também deve melhorar, eu acho, lá no grupo dele. Que em tese é até mais fácil, né, tendo Cuenca e Recoleta, né? O grupo do Vasco ainda tem o Olímpia, que é o mais forte. Aí você tem o Audax, que ganhou do Vasco São Januário, e o Barraca Central, que seria ali uma força média. No começo, na verdade, eu vi muitos jornalistas falando que o Barracas ia ser o grande adversário do Vasco, não o Olímpia. Mas aí, então, o Vasco não venceu o Barracas, também não perdeu. Não foi um resultado ruim empatar com o time reserva lá na Argentina, não. Agora, perder para o Audax Italiano foi terrível, né? Em casa. Grupo H tem o River Plate com 4 pontos na liderança. Carabobo tem 3, Bragantino 3 e o Blooming tem 1. O artilheiro ou os artilheiros são Arthur Cabral do Botafogo, Carlos Garcia do Cienciano,
Daniel Valencia do América de Cali, Zido Pita do Bragantino, Driussi do River Plate e o Wilfred Correa do Caracas. Líder de assistência, Li Caleri, Reale, Romeu Benítez, Tomás Angel, Tomás Coelho do Atlético Mineiro, 2 assistências para cada um desses jogadores.